Palavra, Efésios capítulo 2. Não sei vocês, mas eu tenho me edificado muito com o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Tem sido uma bênção poder ouvir a palavra aqui, meditar na palavra no tempo, e tem sido uma bênção melhor ainda, talvez, ouvir a palavra do Senhor nas terças-feiras, nos pequenos grupos, né? Então nós queremos louvar ao Senhor por essa carta tão rica que a gente pode meditar. Eu queria desafiar você que não está lendo ainda a ler o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que não é grande, são 6 capítulos, você consegue ler aí muito facilmente esse texto, tá bom? Vamos então para o texto de hoje. Eu queria ler com vocês Efésios 2, do versículo 19 até o versículo 22. Efésios 2, 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esta noite, pela palavra que o Senhor nos traz, pela carta de Paulo aos Efésios, pela riqueza dos ensinamentos que ela nos traz. Senhor, que neste momento o meu coração, o coração dos meus irmãos, estejam, Senhor, sossegados para ouvir a Tua palavra. Que haja lugar, Deus, para o Teu Espírito agir em nós, em Tua honra e glória oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que vocês devem estar pensando o seguinte: o pastor já leu esse texto a semana passada e ele vai ler novamente. É porque na semana passada, na mensagem, esse texto ele fazia parte do contexto da nova vida em Jesus, mas hoje eu quero especificar esses 2 versículos, ou melhor, esses 4 versículos, com uma ênfase: igreja, o edifício de Deus. Então nós não vamos ver todo o contexto novamente que nós já vimos na semana passada, mas eu quero que vocês pensem comigo nesses 4 versos sobre igreja, o edifício de Deus. Primeiro eu queria pensar com vocês que é muito, muito difícil para nós tentarmos entender o que é igreja. Nós temos dificuldade em pensar em igreja, em entender o que é igreja, saber para o que é igreja, o que a igreja é, na verdade para que serve, qual é a ideia que Jesus teve quando fundou a igreja, o que você pensa sobre a sua participação como igreja de Jesus. Então o assunto igreja ele é muito amplo, ao mesmo tempo muito difícil da gente chegar a uma compreensão se não houver um estudo realmente acurado das Escrituras. Talvez a maioria de nós ache que igreja ainda é o templo, igreja é o lugar onde a gente vai para adorar, igreja é o momento do domingo, igreja é a participação que a gente tem, a igreja é o lugar onde o pastor trabalha, a igreja é onde os oficiais têm as suas manifestações de dons, a igreja é isso. E a gente se perde ao não aprofundar o nosso conhecimento no que é a igreja de Jesus Cristo. Hoje eu queria dizer para você que igreja é o edifício de Deus. Não é um edifício de concreto, mas é sim um edifício que Deus está formando desde o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e a igreja de Jesus foi inaugurada em Atos capítulo 2. Ali nasce a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja está sendo edificada há mais de 2000 anos. E cada um de nós aqui nessa noite
fazemos parte da história dessa igreja que começou há 2000 anos atrás. Dá para pensar isso? É difícil? Quebra um pouco a cabeça ou está fácil? Você e eu estamos nos planos de Deus desde que a igreja do Senhor Jesus começou a existir. Nós fazemos parte desse edifício. Nos últimos versículos do capítulo 2, Paulo nos revela que essa igreja de Deus é esse grande edifício. Então Paulo apresenta para nós 3 bases para uma construção da igreja. Todos nós aqui estamos hoje muito crentes. Por quê? Nós estamos entrando numa igreja que tem 38 anos de construção, e ela é de 2 pavimentos, e nós estamos aqui no pavimento superior, confiantes, crentes, de que quem trabalhou na base dessa igreja não colocou ali só areia e barro. Nós cremos que essa igreja ela sustenta, esse edifício está sustentado, não vai cair. Quando você vai num prédio alto, eu não sei quantos têm medo de prédio alto, né? Mas aqueles elevadores, né, que você vai subir, e de repente você está lá no 18º andar do prédio, né? E você é uma pessoa de fé, você subiu 18 andares crendo que quem formou, quem colocou a base naquilo ali, respeitou todas as normas de segurança, fez tudo da maneira para que aquele prédio não caia. Ok? Agora, quando você participa da igreja de Jesus e você está sendo formado um edifício, você precisa crer que o fundamento da igreja de Jesus é um bom fundamento. Porque se não for um bom fundamento, ela pode ruir, ela pode cair, ela pode desmoronar. Quais são os fundamentos? Aonde esse edifício de Deus está sendo levantado? O que eu preciso entender sobre isso para que a minha vida espiritual seja transformada ao compreender a igreja? Para que eu não ache que igreja simplesmente é um lugar onde eu me reúno domingo à noite. Para que eu não ache que igreja, na verdade, é só um nome. Igreja é a igreja cristã evangélica, é a igreja quadrangular, é a igreja assembleia, é a igreja Maranata, é a igreja Brasil para Cristo, é a igreja... Não tem nada disso. A igreja de Jesus não tem nenhuma norma, nenhuma tabela na frente, nenhuma placa. Não pense vocês que estar na igreja cristã evangélica é o ó do Borogodó, coisa melhor. Não, você pode estar na igreja cristã evangélica e não estar na igreja de Jesus, aí você dançou. A ideia é estarmos no edifício que o Senhor está construindo. Agora, que edifício é esse? Quais são as bases desse edifício? Primeiro, versículo 20 diz: nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O que isso quer dizer, gente? Eu não conheci nenhum apóstolo. Alguém aqui conheceu? Tem certeza? Tem uns aí que parece que andaram com Paulo. Não? Não deu tempo. Alguém aqui viu algum dos apóstolos? Não. Então o que quer dizer que nós estamos fundamentados neles? Os apóstolos são aqueles que andaram com Cristo. Durante o período em que Jesus estava encarnado, Ele preparou estes homens para que pudessem dar continuidade ao ministério dele. E qual era o ministério de Jesus? E qual era o ministério dos apóstolos? Será que nós estamos andando segundo a vontade, o fundamento, os ensinamentos dos apóstolos? Porque é isso que a palavra de Deus quer dizer. Jesus está construindo um edifício cujo a primeira base, a primeira coisa que vai apoiar isso é o ministério apostólico.
E não o ministério apostólico X que você vê hoje nessas igrejas, ministério apostólico do apóstolo fulano, do apóstolo Beltrano. Não, dos 12 que andaram com Cristo, dos que viram Jesus, que aprenderam dele, que tiveram um encontro pessoal com ele. Esses são os apóstolos. São os 12, menos um que traiu Jesus, mais Matias, que foi colocado no lugar dele, e Paulo, que diz que foi um apóstolo fora de hora. Por quê? Porque ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ele viu o Cristo. Para ser um apóstolo, irmão, não adianta se nomear apóstolo, não adianta participar de uma igreja que tem apostolado e dizer: agora eu sou o apóstolo fulano. Porque a base da igreja está no ensinamento, no fundamento dos apóstolos que andaram com Jesus, e nenhum outro mais. Então, hoje você ouve o nome do apóstolo fulano, o apóstolo Beltrano, o apóstolo Ciclano, ele está se nomeando tudo isso. Não há base bíblica hoje para você dizer que tem apóstolos, não segundo as Escrituras. Não há base bíblica. Se o pastor Edilson um dia que chegar, agora eu sou apóstolo, puxa a orelha do pastor. Fala: pastor, o senhor está enganado, o senhor não é apóstolo, o senhor é pastor. Se quiser ser apóstolo, o senhor vai ser em outro lugar. Não há como nós compreendermos que os apóstolos hoje têm a mesma autoridade que os apóstolos de Cristo. Os apóstolos tinham autoridade para ensinar a igreja, porque eles tinham aprendido do próprio Jesus. Era Jesus quem andava com eles para cima e para baixo: vem cá, quero ensinar um negócio para você, vem aqui, eu quero que você aprenda isso, eu quero que você faça isso. E eles eram instruídos pelo Senhor durante 3 anos, dia após dia, seminário intensivo, para que eles pudessem instruir a igreja do nosso Senhor Jesus. Uma das primeiras referências que apontam que a igreja é a igreja que está baseada na autoridade, esse edifício está sendo construída no fundamento dos apóstolos, é Atos capítulo 2, versículo 42. Gostaria que você lesse comigo. Atos 2, 42. O que é ser uma igreja fundamentada, então, pastor, nos apóstolos? Atos 2, 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é uma igreja que está fundamentada nos apóstolos? É uma igreja que se dedica aos ensinamentos dos apóstolos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Nós lemos aqui no culto, quando fomos orar por missões. Qual é a ideia? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. Qual era o ministério dos apóstolos? O ministério dos apóstolos era ensinar as pessoas todas as coisas que eles aprenderam e receberam do Senhor Jesus. Por que hoje, há 2000 anos depois, nós estamos aqui na igreja, no Jardim das Indústrias, às 8h30 da noite de um domingo, lendo Efésios? Por que nós não estamos aqui hoje lendo, por exemplo, um livro de autoajuda do padre Marcelo, do padre Fábio de Melo, do pastor Edilson, do presbítero fulano de tal, do pastor Marcos Lucado? Por que não? Porque nenhum desses tem a autoridade de apostolado. Nenhum deles. Eles podem até escrever coisas boas, mas nenhum ensinamento deles tem a mesma autoridade, irmão, do que os ensinos dos apóstolos que vocês têm na Bíblia Sagrada.
Nenhum deles tem a mesma autoridade que tinha os apóstolos na hora de ensinar para a igreja que estava nascendo em Atos capítulo 2. Por isso a norma de Deus é: a sua igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos. Uma pergunta: quando você quer aprender algo a respeito do Senhor, quem você está ouvindo? Aonde você está procurando aprender do Senhor? Quais são as suas fontes? Será que o teu ensinamento está vindo de alguma fonte estranha? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu comecei a ler uns livros de um pastor chamado Benihim. Pensa num escritor herético. Multiplica por 10. Chegou perto dele. E eu, na minha inocência, lendo aquele livro, o que eu dizia? Deus no céu, o Benihim na terra. Fale mal para mim de Jesus, mas não fale mal do Benihim, porque senão eu ficava bravo. Quais são as suas fontes hoje? Da onde você tem buscado? Irmão, tem crente que lê como é que fala? Minuto de sabedoria. Não, pastor, tem um livrinho bom, Minuto de Sabedoria. Irmão, vai ler a Bíblia. Vai buscar nas Escrituras. Vai buscar os ensinamentos que Deus tem como autoridade para a tua vida. Tem crente que lê 5 livros, o Marcos Lucado, assim, nada contra o Marcos Lucado, até um bom escritor, mas não lê um livro da Bíblia, não lê Efésios, que tem 6 capítulos. Aí a pergunta é: que crente é esse? Aonde ele está edificando? Não, pastor, eu não leio a Bíblia, mas eu escuto o Silas Malafaia. Melhor parar de escutar. Eu não leio a Bíblia, pastor, mas eu tenho um pregador, eu tenho uns CDs dele lá que, opa, pregadorzão. Leia a Bíblia. Porque a autoridade da igreja, o fundamento dela, aonde Jesus escolheu colocá-la, é sobre os ensinamentos dos apóstolos. Mas ninguém tem autoridade, irmão. Eu não tenho autoridade, irmão. Eu só tenho autoridade como pastor se eu estiver pregando os ensinamentos das Escrituras. Se eu não ensinar as Escrituras, eu não tenho nenhuma autoridade como pastor. Eu sou um arauto. Você também foi chamado para ser um arauto. E sabe o que o arauto faz? Ele recebe uma mensagem e ele diz aquela mensagem. Ele não tem uma mensagem própria. Ele recebe de alguém. Nós recebemos essa mensagem e ela foi dada por Cristo, depois foi dada pelos apóstolos e ela foi transformada numa coisa magnífica que chama Bíblia Sagrada. E é sobre os ensinamentos das Escrituras, com a autoridade dos apóstolos, que a tua fé tem que estar baseada. Fora isso, não baseia a sua fé em nada. Ah, mas a tradição da igreja fala isso. O problema da tradição da igreja. Se o que a tradição da igreja diz está contrário à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Porque é ela que tem a autoridade. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Segunda coisa, queridos, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos profetas. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos um pouquinho lá para frente. Então vamos ver esse texto mais para frente, se Deus quiser, mas vamos só adiantar aqui o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas. Paulo cita que os profetas são dados por Deus à igreja como um ministério. Então, o ministério de profeta é um ministério dado por Deus à igreja de Jesus com um objetivo, que é pregação, explanação e revelação da palavra de Deus. Nós não estamos falando aqui de profeta daquele que fala: peraí, você vai casar com fulano, eu não caso. Não é esse tipo de profecia. Não é o profeta. É isso que eu te digo, irmão. Entendeu? E aí vem com uma profecia na sua vida. Não é esse tipo de profeta. Esse tipo de profeta, pastor, existe? Existe um monte de outro que diz que é esse tipo e não é. Então tome cuidado. Entendeu? Qual é o profeta que a palavra de Deus diz? O que significa ser profeta? Profeta, irmão, é aquele que tem a autoridade de Deus de pregar a palavra de Deus. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram levantados por Deus para ministrar a palavra de Deus ao povo. Então o profeta ia lá, levantava a voz dele contra a injustiça social. Leia os livros dos profetas no Antigo Testamento e você vai ver. Os profetas tinham uma palavra dura. Eles iam contra tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Nós dizemos que os profetas eram os pregadores dos 3 Is. Sabe o que é? Os 3 Is dos profetas? Eles pregavam contra idolatria, contra imoralidade sexual e contra injustiça social. Leia Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Leia. Eles estão lá: olha, vocês se voltaram para os ídolos. Olha, vocês estão vivendo como os pagãos, com imoralidade sexual. Olha, vocês estão sendo injustos com as viúvas. Vocês estão sendo injustos com os órfãos. Vocês estão sendo injustos. Quem é o profeta? O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Paulo aqui está lembrando dos irmãos que pregaram a palavra de Deus com poder e ousadia, e assim levavam pessoas a Jesus Cristo. Foram esses, irmãos, que disseminaram a palavra de Deus no primeiro século. Foram esses que aprenderam com os apóstolos o que Jesus tinha ensinado, e eles saíam para pregar a palavra. Você não acha interessante quando você lê em Atos dos Apóstolos que a primeira perseguição, todo mundo teve que sair de Jerusalém, menos os 12? A Bíblia está clara lá. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todo o resto saiu. E Deus levantou profetas daquele povo que foram espalhados por todos os lugares para levar a palavra de Deus em todo canto. O profeta é alguém que tem um compromisso com a palavra e prega a palavra. E é sobre o fundamento dessa pregação que Jesus diz: a igreja está baseada sobre a pregação da palavra. Romanos, Paulo escrevendo, ele diz assim: e crerão, e a fé vem pelo cantar muitos hinos de adoração a Deus. Não é? Não é? Então minha tradução está errada? A fé vem pelo e ouvir. A igreja está fundamentada sobre o Evangelho, sobre a pregação. Você quer que uma pessoa se converta? Pregue a palavra. Não fale para ele que a sua igreja é bonita, seu pastor é bonito. Pode falar, mas não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Mas se você falar para ele a palavra de Deus, aí sim, porque a igreja está fundamentada na palavra de Deus. E é o profeta que anuncia essa palavra. Em Atos 15, versículo 32, nós vemos ali 2 profetas, chamados Judas e Silas. Há uma referência. Os profetas Judas e Silas foram lá e eles confortavam os irmãos com a palavra de Deus. O ministério dos profetas.
pregar a palavra, confrontar com a palavra e também, em alguns momentos, confortar com a palavra. Aonde que você está fundamentando a sua vida? Se a sua vida não estiver fundamentada na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, você corre um grande risco. Eu não sei se existe alguém no nosso meio nessa situação, mas eu já vivi isso. Eu era um cristão no começo da minha caminhada com Jesus, que eu gostava de novidade. Então, aonde pintava uma novidade, eu ia. O que eu estou falando sobre novidade? Novidade espiritual. Tem um pastor ali que ora e revela. Na minha época, era um negócio com tal dente de ouro. Todo mundo ia atrás das igrejas para correr atrás de dente de ouro. Não, ali, ó, aí orava lá e ficava no espelho. Para ver se tinha algum dente de ouro. Aí tinha aquelas histórias escabrosas do irmão que teve um dente de ouro, e aí ele ficou apertado financeiramente, né? E ele falou, bom, o dente de ouro, pá. Aí tirou, o dente apodreceu na mão dele. Ó, dente de ouro não é para tirar. Qual é a vantagem de ter dente de ouro? Qual é a vantagem? Aí, um tempo depois, não, eu vou lá naquelas igrejas lá que o pastor ora e a gente cai. Aqui, se você quiser cair, fala comigo, eu já resolvo já. Ora, põe a mão na cabeça, passa a rasteirinha, na hora. E eu ficava pensando, cair para quê? Cair para quê? E eu via pessoas caírem dizendo assim, nossa, irmão, foi da hora. Aí levantava e a vida continua miséria. Não entendia. Aí tinha a libertação. Aí o Edilson ia para a libertação. E corre para ungir os outros. Para queimar coisa na casa dos outros. Ai, como era gostoso. Entrava na casa, irmão, tem demônio naquele ali, queima. Tem demônio naquele ali, queima, entendeu? Fazia fogueira à vontade. Dava até para fazer churrasco. Não, por quê? Porque o pastor José Orion falou que tem demônio. Os ídolos da fé. Pessoas que vinham deturpar a mente. Paulo fala sobre eles em Timóteo. Cuidado com aqueles que andam no meio de vocês, que dizem, não toque nisso, não manuseie naquilo, não coma isso, não faça aquilo. Queridos irmãos, escutem pregadores que pregam a palavra, porque esses são profetas de Deus. Amém. Esses são. E é essa igreja que Jesus está preparando. Uma igreja que se debruça e ouve os profetas, que entende os profetas. E foi assim que a igreja cresceu. A igreja se desenvolveu porque homens cheios do Espírito Santo anunciavam com ousadia a palavra de Deus, não temiam nada, nem mesmo a morte. Vocês lembram de Estevão? Leia lá a história de Estevão em capítulo 8 de Atos. Leiam. Ele estava pregando para uma multidão, a multidão com a mão, com pedra na mão, e o homem não ficava quieto. Se você estiver pregando a palavra e alguém pegar uma pedra para atacar no você, o que você faz? Sai fora, mano. E Estevão continuava dizendo: Jesus, a quem vocês crucificaram, é o Messias, e essa é a palavra de Deus, do qual o profeta não se envergonha. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aonde que está a tua fé? Você está ouvindo fulano, doutrando, ciclano, lendo livro de autoajuda? Crente que vai para a livraria, deixa eu ver a novidade de autoajuda. Aí sai comprando tudo que é livro de autoajuda. Quer ser um livro bom de autoajuda? Bíblia. De capa a capa. Excelente.
palavra, a igreja, o edifício de Deus está fundamentado nos profetas, homens que pregam a palavra. Por isso que Paulo disse a Timóteo, filho na fé: filho, insta, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo, prega a palavra. Se Timóteo virasse para Paulo e dissesse: o que mais que eu faço, Paulo? Ele dizia: prega mais, prega todo dia, prega toda hora, mas não deixa de pregar a palavra, porque esse é o ministério da igreja, fundamentado nos profetas, homens cheios do Espírito, que pregam a palavra para a glória de Deus. Amém? E por último, irmãos, versículo 20 e 21, Paulo parece que vem fazendo uma ação decrescente. Ele fala dos apóstolos, ele fala dos profetas, e ele vai falar que nós, essa igreja, esse edifício, é firmado em Cristo. Firmado em Cristo. Versículo 20 e 21, Paulo vai nos orientar sobre isso. Só existem os apóstolos e os profetas na igreja por causa da obra de Cristo em favor da igreja. Se não houvesse Cristo, não houvesse a redenção, não houvesse a obra de Jesus, não haveria apóstolos e profetas, não haveria mensagem a ser pregada, não haveria mensagem a ser ensinada, não haveria mensagem a ser passada às gerações futuras. Se não fosse a obra de Cristo, 2000 anos depois nós estamos aqui falando da obra de Cristo, meditando na palavra de Deus. Se não fosse a obra de Deus, isso, irmão, tudo isso já haveria se perdido. Mas porque a igreja está firmada no Senhor Jesus, nós estamos hoje aqui para a glória de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 9, queria que você lesse comigo rapidamente esse texto. Ele vai falar sobre a ideia que Jesus é a pedra angular. Essa pedra que Paulo cita, a pedra de esquina, a pedra angular, quem fala melhor disso em todas as escrituras é o apóstolo Pedro. Talvez porque alguns entendessem que Pedro era a pedra, e ele então desenvolve essa teologia com graça, dizendo que não, que ele não é a pedra, mas que a pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo que a igreja subsiste, Ele que dá vida e direção para a igreja, Ele é a pedra. E aí o texto diz o seguinte, 1 Pedro 2,4: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Como é dito nas Escrituras? Pedro vai citar o Velho Testamento: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra de esquina, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Temos aqui a melhor definição da questão de a igreja estar baseada
a igreja está organizada, a igreja está edificada na pedra angular. O que é a pedra angular? Quando ia começar a construção, tirava-se um nível da construção e ia começar a construção por um canto. E naquele canto, por esse canto, eles colocavam uma pedra, uma rocha, que ela tivesse dois lados, para que a parede pudesse correr corretamente para um lado e a outra corretamente para o outro lado. E toda a edificação ia ser uma boa edificação se tivesse no prumo, no nível, ligado a essa rocha, que é uma rocha uma pedra de esquina. Paulo vai dizer, Pedro vai tratar, aliás, aqui dizendo o seguinte: essa rocha que o Senhor escolheu, para aqueles que estão ligados nessa rocha, essa rocha é uma bênção. Essa rocha traz a salvação. Para aqueles que creem nessa rocha, eles são então vivificados, se tornam pedras vivas, porque nós estamos na rocha que é viva, e ligados nela, nós nos tornamos vida. Mas para aqueles que não acreditam, que não estão ligados naquela rocha, ela se torna uma pedra de ofensa. E aqueles que não acreditam, tropeçam nela, e é horror para suas próprias vidas. O que Paulo está querendo dizer para nós em Efésios, quando ele diz: olha, a igreja é o edifício de Deus que está fundamentado nos ensinos dos apóstolos, fundamentado na pregação dos profetas e firmado em Cristo Jesus, a pedra. Sabe o que é, irmão? Você muitas vezes pode até acreditar nos ensinos dos apóstolos, pode até ouvir a pregação dos profetas, mas se a sua vida não estiver ligada em Jesus, nada vale. Nada vale. É o início de todas as coisas. Para se fazer parte do edifício de Deus, é preciso estar com Cristo. Para se fazer parte do edifício de Deus, é preciso estar encaixado nele, receber dele, assim como ele mesmo ensinou que ele é a videira, e se nós somos ramos longe da videira, não há vida em nós. E querido, se você é um tijolinho do edifício de Deus e não está ligado a Cristo, Cristo não serve para você. Ele vai ser uma pedra de ofensa para a sua vida. Jesus certa vez disse: olha, naquele grande dia, muitos chegarão a mim e dirão: Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Profetas, pregadores, ministradores da palavra de Deus. Senhor, no teu nome curamos enfermos, no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Apóstolos, homens que no nome de Jesus fizeram grandes coisas, e que chegarão na presença de Jesus, e Jesus dirá a eles: apartai-vos, malditos, eu não conheço vocês. Como assim? Não eram pedras ligadas à pedra de esquina. Não eram vidas ligadas à vida de Jesus. Queridos irmãos, a pedra angular que fica de esquina, ela tem posição de honra no edifício. Só fazem parte desse edifício os que se encaixam nela. A pedra de honra no edifício é Jesus. A igreja, embora esteja fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, embora esteja fundamentada nos profetas, a igreja só tem vida por causa de Jesus Cristo. E se eu e você não nos encontrarmos nele,
nós encontraremos com a pedra que destrói. Para uns, ele é a rocha da salvação. Para outros, é a rocha que destrói e que traz perdição. Qual é a tua relação com o Senhor Jesus? A tua vida está nele. Nós cantamos aqui alguns hinos hoje. Um dos hinos que nós cantamos, nós entregamos. Eu tenho medo de cantar esse hino, que eu digo: Senhor, quantas vezes a gente canta esse hino e é mentira, a gente não entrega nada. A primeira coisa que Deus quer que você entregue é a sua própria vida. A sua vida não pode ter significado nenhum para você. Ela tem que estar junto à rocha que é Jesus. E se eu estou assentado junto à rocha que é Jesus, eu tenho vida. Se eu não estou junto à rocha que é Jesus, só há em mim perdição. Que igreja é essa? É o edifício de Deus. E o edifício de Deus parte de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para salvar cada um de nós. Que igreja é essa? É o edifício de Deus, que não está fundamentado em ensino de homens comuns. Não. Está fundamentado na pregação de profetas que pregam a palavra de Deus. Que igreja é essa? É edifício de Deus, que está fundamentado nos ensinos dos apóstolos. Há 2000 anos que nós, como igreja, lemos a Bíblia, ouvimos os ensinamentos dos apóstolos, conhecemos os ensinamentos de Jesus, porque os apóstolos falaram, ele nos ensinou assim. Irmãos, se Jesus não voltar daqui a 2000 anos, com a graça de Deus, haverão homens de Deus pregando a palavra e homens de Deus crendo na palavra, os ensinos dos apóstolos. Mas pastor, o pastor fulano de tal falou. Cuidado, está cheio de pastor falando o que não é a palavra. Cuidado, escute homens de Deus que ensinam para você a palavra de Deus. É aí que está a igreja sendo edificada para a glória do Senhor. Amém? Quero terminar orando por você nessa noite. Convidar você, mesmo sentado, feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Pense nisso que você ouviu aqui nessa noite. Talvez você tenha dado ouvidos a ensinamentos que não são dos apóstolos. Isso tem destruído a tua fé, atrapalhado a tua fé. Talvez você tenha ouvido pregadores que não estão pregando o Evangelho, estão pregando outra coisa. E isso também tem abalado o teu coração. Talvez você também não esteja ligado a Jesus. Talvez você nunca entregou sua vida a Ele. E você precisa entregar. Você precisa dizer: Senhor, minha vida não é mais minha, ela é tua. O Senhor comprou um precioso sangue. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso nessa noite. Diga a Ele, onde você está sentado mesmo: Senhor, eu quero entregar minha vida. Quero dar a minha vida ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Passe a partir de hoje a ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Creia que as Escrituras é o que você tem mais precioso. E cuidado com os pregadores, porque os pregadores precisam pregar a palavra. Nós somos arautos, nós não temos mensagem própria. Nossa mensagem é levar a mensagem de Deus, não a nossa. Cuidado, cuida da tua alma, cuida do que você tem ouvido, porque o Senhor está edificando o edifício dele, nas normas dele, não na sua, não na minha.
Senhor Deus, nós te louvamos por esta noite. Pedimos a Deus que o teu Espírito nos ajude a compreender a beleza da tua palavra. E a Deus nos ensina a deixar a nossa vida ser edificada, assim como as tuas escrituras querem que ela seja, e não como nós queremos. Primeiramente, Senhor, tem misericórdia daqueles que não estão ligados à pedra, que o Senhor, ó Deus, toque e os convença nessa noite. Ó Deus, também tem misericórdia de quantas vezes nós deixamos de ouvir os ensinamentos dos apóstolos para ouvir tanta bobagem. Tem misericórdia, Senhor, nos ensina a buscar discernimento e a ouvir a tua palavra. E tem misericórdia de nós quando damos ouvidos àqueles que não pregam a tua palavra, mas que pregam coisas que às vezes nos encantam. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a compreender a importância de ouvir a tua palavra. Ora por mim nessa noite, Senhor, pelos meus irmãos, que o Senhor dê a nós sede e fome da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus.